Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Feliz quarta-feira. E se quartou, quer dizer que é a quarta da espiritualidade, que você acompanhe meu canal no YouTube, que é o canal Ives Henrique Cruz. Vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixa o joinha, que é super importante. E nas outras redes você me acha por @youtuber_Ives. Lembrando que quando os vídeos são mais de 10 minutos, você vê o vídeo integral somente no YouTube. Por isso que é bom se inscrever, e quando ativa o sininho, você receberá notificação. Quer fazer sua leitura de cartas? Eu tenho uma consulta completa, eu tenho uma pergunta por 10. Mapa astrológico. Todos os mapas estão com 20% de desconto, somente mês de abril. E a mesa real, lógico, e o horóscopo chinês também, num preço baixinho. Manda mensagem lá, é o DDD 419 9866 6461. O vídeo hoje, ele vai ser polêmico, tá? E eu sei que corre o risco de eu perder seguidores e tá tudo bem. A verdade, ela precisa prevalecer. Nós precisamos falar a verdade. Difícil imaginar que um dia eu iria defender e ou concordar com a Luana Piovani. Eu acredito assim que a educação que ela teve ou que ela não teve, somado também com a padrão de vida que ela teve, eu sei que a tornam a pessoa que ela é hoje. Somado também aos diversos tipos de mágoas, ferimentos que ela recebeu ao longo da vida, faz com que ela construísse aquela casca que ela tem hoje. Quem é aí no mundo das celebrities vai saber do caso que eu vou falar, que é do vídeo. Eu até vou deixar o trecho do vídeo aí pra vocês, tá bom? Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente tá vendo de evangélico hoje. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Bem, galera, eu tenho que ter todo um tato para falar sobre o assunto, né? Mas eu começo falando que eu não vejo pessoa da macumba dentro do ônibus falando para você se converter a Exu, para você aceitar Exu em sua vida. Eu não vejo pessoas em praça pública. Se vejo, é muito difícil. Eu não vejo pessoas do axé, que esse é o termo correto, não pessoa da macumba, mas a pessoa do axé, em tudo quanto é post. Se é post engraçado, se é post político, se é post independente, até nesses vídeos que eu gravo aqui, vira alguém do axé para falar que eu tenho que largar a mão de Nossa Senhora, largar a mão dos santos, que eu acredito também, eu sou espiritualista, para
acreditar somente no axé, na matriz africana. A gente não vê isso. Vamos ser sinceros? Vamos ser justos? O que soou, eu vou utilizar a palavra soar, mas não que eu concorde, ok? Não que eu concorde, mas o soar generalizar, ela não generalizou, tá bom? É só você prestar atenção no vídeo, mas com uma cabeça assim mais aberta, sabe? Ela não generalizou. E eu vou tomar o cuidado aqui de também não generalizar. Não é todo crente que é chato. Mas tem muito crente chato. O moralismo é uma coisa que me incomoda demais. Você quer viver a sua vida? Viva. Deus deu uma vida para cada pessoa, sabe? Viva a sua vida da melhor forma possível. O jeito que o outro decide viver não é problema seu. Entende? O jeito que o outro gosta de comer o macarrão dele, se é enrolando no garfo ou se é cortando, você não tem nada a ver com isso. Se a pessoa gosta de sair toda de verde, ou toda de rosa, ou toda de laranja, você não tem nada a ver com isso. O moralismo é chato pra caramba. Então você tem que viver a vida e andar os seus caminhos com o calçado que eu calço. E não é assim. Cada um tem um tamanho de pé diferente. Tem gente que é um pé mais largo, tem gente que é um pé mais estreito, maior, menor. Cara, é chato demais a pessoa vir, às vezes nem é o intuito do vídeo e a pessoa já quer gastar o tempo dela pregando alguma coisa. Aí leva a segunda coisa que me incomoda. Muitas vezes a pessoa prega o que o pastor, o padre lá falou, o sacerdote lá falou. A pessoa nem leu, a pessoa nem entendeu, mas como o padre, o pastor falou daquela forma, eu vou reproduzir. É a mesma coisa, pegando assim, só para ilustrar, a missa. Uma hora você tem que estar de pé, outra hora você tem que sentar, depois você tem que ajoelhar, depois você tem que estar de pé de novo. Aquelas respostas prontas, que toda missa praticamente é igualzinha. Aquelas respostas prontas. Se você ler, compreender aquilo, entender o porquê que agora eu fico de pé, agora eu sento, agora eu ajoelho, você vai ter uma espiritualidade transcendente, porque o rito é muito bonito. As palavras são maravilhosas, entende? Mas tem gente que só papagaio, só reproduz aquilo, bababá, 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 não presta atenção e ainda quer ensinar e dar lição de moral nas outras pessoas. Aí é complicado, né, minha gente? Aí é pra sacanear. E o terceiro ponto, o falso moralismo. Pessoa endividada, a pessoa passando por problemas, a pessoa não cresce, vive no lodo
e quer dar lição de moral. Ou a pessoa, ela faz coisas escondidas quando todo mundo não tá vendo, certo? A pessoa pratica o ato dela. Quantas e quantas vezes... Eu sou gay, dá pra notar. Quantas e quantas vezes pessoa de igreja já entrou em contato comigo querendo sair comigo. Mas na sociedade tem que vestir o terno e tem que ser hipócrita, tem que ser moralista, tem que repetir o que os outros falam. Bem como o falso moralismo daquelas pessoas que não se adequam à igreja, só que realmente eu não sei o motivo, a pessoa ela continua frequentando aquela igreja. Como pessoas que são gays, mas frequentam uma igreja que é extremamente, altamente homofóbica, e a pessoa ela precisa repetir aquelas regras, mesmo que ela não sinta, não viva, ela tem que se anular por causa de uma fé cega, de uma fé besta. A pessoa ela precisa se anular, a pessoa precisa de deixar de ser quem ela é por causa de uma fé cega, uma fé besta. E note, quando eu falo para vocês fé besta, eu não estou falando da fé em si, mas eu estou falando de pessoas que não se adequam, pessoas que vão para o mundo do pecado, aquele pecado tão condenado, a pessoa ela vai praticar. Sim, eu conheço casos de pessoas que eram ou são gays, sei lá, e elas querem guardar a sexualidade delas na caixinha porque elas não se compreendem na própria fé com a prática sexual. Se eu concordo, eu não tenho nem que concordar, nem que discordar. Se a pessoa ela quer viver a vida do celibato, o problema é dela. Não sou eu que tenho que falar, seja nem não seja. A pessoa ela tem que ser livre para fazer as escolhas próprias. Coisa que muitas vezes a igreja não dá chance. Você não pode escolher. Tem igreja que vocês sabem que nem a roupa da pessoa, a pessoa pode escolher. Se é para ir para o culto, você é homem, você tem que usar terno. Você não pode ir de calça jeans. Como se Deus não fosse te receber. Se você é mulher de uma determinada igreja, você não pode usar calça. Como se o ato de você usar calça fosse desagradar Deus ou te tornar menos feminina, menos mulher. É só vocês procurarem, não é difícil de achar. Quando tem uma briga de igreja e alguém querendo ser moralista, na maioria das vezes é pessoa cristã. Não estou generalizando, tá? Não estou falando que são todas as pessoas cristãs que fazem isso. Mas na maioria dos casos que se fala de religião, são os cristãos. Eu me incomodo profundamente. Eu sou crente, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Nossa Senhora. Só que eu acredito nos orixás.
Eu acredito nas entidades. Eu acredito na vida após a morte. Eu acredito nessas coisas também. E eu acredito que tá tudo bem. Só que eu não posso ser chato bastante de tudo quanto é publicação eu chegar e falar, olha, se converta a Deus ou se converta à matriz africana, venha pra cá, aceite Exu na tua vida. Eu não posso fazer isso, porque é chato. Primeiro que é chato pra caramba. Você tá assistindo um vídeo engraçado e tal, de repente tem um comentário, olha, Jesus pediu pra te falar. Não, Jesus não pediu pra falar, meu amor. Jesus não pediu para falar. Tem hora certa para Jesus falar. Sim. Eu não posso negar que pode ser que uma fala aleatória dessa, alguém se sinta confortável, alguém se sinta atingido e alguém fique feliz e alguém sinta o amor de Deus. Tudo é possível. Só que a tal da religião, bem como a tal da política, bem como o tal do time de futebol, tornaram o brasileiro, vou tentar reduzir, tá? Vou falar os brasileiros, tornou os brasileiros uma raça chata pra caralho. E o que faz do Brasil ser um lugar incrível de se viver é a pluralidade, o ser plural. Isso que é uma delícia viver no Brasil. Nós temos diferentes raças, diferentes credos, diferentes sexos. Nós temos diferentes cores. Olha aí o carnaval, olha aí a Amazônia. Nós temos diferenças. Imagine só, fico imaginando, não é por preconceito, eu adoro. Já me relacionei com asiáticos, mas imagine que chato ser todo mundo uma carinha do outro. Imagine que chato que vai ser, cara. Eu gosto dessa diversidade, ó, tô vendo um moreninho aqui, daqui a pouco tem um loirinho lá na frente. Aí tem um que é mais encorpado, tem outro que é sequinho. Pô, cara, isso é maravilhoso. E tem país que não tem, que é todo mundo igualzinho. Todo mundo tem que votar num único político, que todo mundo tem que vestir igualzinho. Todo mundo tem que ter a sua sexualidade daquele jeito. Todo mundo tem que ter o teu corte de cabelo igualzinho. Pô, cara, que chato. Então, falando sobre a fala, ela pode ter utilizado palavras infelizes porque ela é bruta. E o jeito que ela fala machuca muita gente, principalmente essa turma do mimimi, que já vem na internet e fala, ai, ela generalizou. Ela não generalizou. Mas o cerne do assunto, eu tenho que concordar, infelizmente, que tem gente chata pra caralho, que obriga você a pensar da mesma forma que a pessoa pensa. Meu Deus! Só que assim, 97% das vezes é cristão, não é macumbeiro. Não é budista. Quando que eu vi, gente? Eu vou estar mentindo. Quando eu vi uma postagem falando se converta para Buda, se transcenda para Buda, nunca.
Nunca vi. E a fé em Buda existe. Buda tem os seus grandíssimos seguidores. A fé é linda. Eles não estão passando fome, tá? As igrejas estão abertas, os templos, né? E tá tudo bem. Não precisa ninguém vir na minha postagem agora, ou quando eu tirar minhas cartas, e a pessoa começar de... Ai, mas você já conhece Buda? Vem cá fazer uma peregrinação, conhecer Buda. Ah, e um ponto super importante que foi o tema da semana passada, se eu não me engano. Brasil é laico, tá? Artigo 19 da Constituição Federal de 1988. Você é livre para ter tua religião, para ter teu namorado, tua namorada. Você é livre para ter a tua cor. Você é livre. E o artigo 19 ele vai falar da religião. Você é livre para ter a tua religião. E quem forçar a barra, obrigar você a alguma coisa segundo a religião, você pode processar a pessoa. Você pode denunciar, você pode fazer boletim de ocorrência. Se eu vou dar aula numa escola que está rezando o Pai Nosso, eu posso denunciar essa escola. Porque o Brasil é laico. Ai, mas você é contra a religião na escola? Eu sou contra que só falam bem de uma e falam mal de todas as outras. Aí a criança, o adolescente, ele nunca vai aprender o que é de verdade uma umbanda na vida. O que é um espiritismo, o que é um budismo, o que é o que é você conhecer Alá. Pergunta para a juventude quem é Alá, quem é Maomé. Se souberem quem é, que muitas vezes nem sabe, se souberem quem é, vai fazer ligação com um ataque terrorista. Porque é só isso que falam na escola. Um livro. Existem vários livros cristãos nas escolas. Um livro que era de fácil acesso às crianças, o pessoal denunciou como sendo o kit macumba. E não era um kit macumba, era um livro que falava sobre os orixás, que ensinava sobre os orixás. Aí depois vem fazer discurso na internet. Temos que respeitar, temos que amar o próximo. Quando o amor ao próximo, isso a Piovani falou, o amor ao próximo muitas vezes não é amado e não é respeitado dentro da própria igreja. O pessoal exclui por causa de roupa, por causa de status sociais, porque fala fino, porque fala mole, a pessoa é excluída dentro da própria igreja. Beijo, gente.